Que Jesus, o nosso mestre amigo, condutor de todas as almas, que ele possa, através dos seus mensageiros de amor, se fazer presente conosco nessa noite iluminada, para que possamos aqui receber do alto todas as luzes do esclarecimento, toda a paz, o consolo de que tanto nós necessitamos na nossa jornada. Assim, com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, nós vamos começar hoje falando um pouquinho, né? Tem a ver com essa lição que foi trazida do Fonte Viva. Nós estamos estudando nesse mês na casa essa obra Justiça Divina. Então, vários palestrantes, né, que estão vindo aqui nos outros dias, cada um está trabalhando um capítulo, né, dessa obra. Fica o convite à leitura, né? E hoje nós vamos falar sobre culpa e reencarnação. A partir da lição a gente viu que se a gente soubesse, né, o que acontece, às vezes a gente não agiria de determinada forma, né? Se a gente soubesse das consequências antes do ato, talvez pensássemos diferente, agíssemos diferente e talvez teríamos destinos diferentes. E quando a gente pensa na justiça divina, eu pergunto para vocês, Deus é justo? Sim? Alguém tem dúvida? Mas quando as coisas nos acontecem, aquilo que a gente não gostaria que acontecesse, aquilo que sai diferente do que a gente gostaria que fosse, a gente sente que Deus está sendo justo na nossa vida? Ou a gente questiona a justiça divina? Vamos ser sinceros. Por quê? Por que comigo? O que eu fiz? Por que a minha vida está desse jeito? Eu sou tão bom, eu faço as coisas certas, está dando tudo errado. A gente não se pergunta? Então, a justiça divina, a gente já sabe que ela é perfeita. Mas o nosso entendimento, muitas vezes, como crianças espirituais que ainda somos, o nosso entendimento é como se fosse a nossa justiça humana. A gente interpreta com os nossos olhos, com os nossos ouvidos e com o nosso nível de entendimento, que ainda é raso, ainda é pequeno. E aí, nesse livro aqui, né, de Emmanuel, pela psicografia do Chico, já começa falando assim: espíritos culpados, somos quase todos. Então, a culpa, ela é um sentimento comum a todos nós. Quem aqui já sentiu culpa? Como que a gente se sente? Como que a gente fica quando a gente está com aquele sentimento de que fez algo que não deveria ter feito? É bom? É desagradável? É amargo, né? O gosto da culpa, ele é amargo. Mas a culpa, vamos falar um pouquinho sobre ela? Tem esse outro livro aqui, Sete Caminhos para o Alto Amor, tem um capítulo que é dedicado ao estudo da culpa, né? E a função da culpa no nosso sistema emocional. Então, quer dizer que a culpa tem uma função. Porque às vezes a gente se culpa por estar culpado, não é? A gente fica se sentindo culpado porque está sentindo culpa. E aí a gente entra, né, num emaranhado que a gente não sai do lugar. Às vezes a gente precisa entender o porquê que a gente está sentindo a culpa e o que ela vem nos ensinar. O que ela vem regular? O que está desregulado em mim, que está desequilibrado, que essa culpa vem me mostrar? Vamos pensar quando a gente é criança. Quando a gente é bem pequenininho, uma criança bem pequena, até por 6 anos, 7 anos, a criança sente culpa quando ela faz coisa errada? Normalmente não. A partir dessa fase, né, de uns 7 anos, ela começa a desenvolver um senso moral. E ela começa a sentir vergonha, ela começa a sentir culpa, né? Ela já começa a perceber ali que o seu ato não é o correto. Então, em nós, vamos pensar isso também. A gente está desenvolvendo. Então, a culpa, ela tem uma função reguladora. A partir da culpa, eu começo a discernir o certo do errado. Então, ela tem uma motivação, né? Ela não é negativa. O problema é o excesso da culpa que a gente faz.
Quando Jesus fala, né, para aquela mulher adúltera, quando ela fala, quem são os que te perseguem? Quem são esses que estão aqui te perseguindo? Que estão com as pedras, né? E falou, todo mundo deixa as pedras cair ali, principalmente, né, os religiosos, são os mais velhos, vão saindo primeiro. Quem te persegue? Quem são os nossos perseguidores? Muitas vezes nós achamos que os perseguidores estão fora de nós. São os nossos obsessores, né? Os espíritos obsessores que estão na nossa cola. Mas o nosso maior perseguidor somos nós mesmos. Porque a gente pega essa culpa, ao invés da gente usar ela como um recurso de restaurar o nosso equilíbrio, de falar, então, peraí, eu vou me sentir culpado, né? Porque eu cometi esse ato, a partir desse ato eu tenho que tomar uma atitude. Qual que é a atitude quando a gente erra? Corrigir o erro. Então aí a gente transforma a culpa em autorresponsabilidade. Ao invés de eu ficar me sentindo culpado o tempo todo, eu sinto a culpa, ela desperta em mim algo, né? A noção de que eu fiz algo errado, mas aí vem na sequência, né? Quando a gente já tem uma postura mais madura, a noção de autorresponsabilidade e a noção de reparação. Porque a justiça divina, Deus, ele não quer que a gente sofra, ele não quer, como dizer, ele não quer a morte do pecador, mas o fim do pecado. Ele quer que a gente aprenda a partir das nossas experiências, que a gente evolua para a gente chegar num estado de espírito puro, que a gente viva feliz, que a gente não tenha mais esses deslizes, esses erros. Esse é o propósito divino na nossa vida. A justiça divina é para quê? Para nos ensinar sobre a lei de amor, para que a partir da prática do amor na nossa vida, a gente consiga cada vez mais ter menos sofrimento. Então é uma justiça que ela anda lado a lado com a misericórdia. Porque Deus, ele é justo, mas ele é misericordioso. A justiça divina, ela não se faz sem a misericórdia. Então, quando a gente pensa que algo está acontecendo na nossa vida de negativo e que a gente interpreta aquilo como uma punição divina para nós, Deus está me punindo, eu fiz uma coisa errada lá atrás, em outra encarnação, ou nessa mesmo. Então, isso que está me acontecendo é uma punição. Isso é uma interpretação nossa. Porque nós ainda estamos presos na lei do olho por olho, dente por dente. A gente acha que Deus age dessa forma. Que se eu errei aqui, eu vou pagar aqui. Aí esse sentimento de culpa, que era para ser só um alerta, um sinalzinho amarelo ali, né? Para nós vira o quê? Como que a gente transforma essa culpa dentro de nós? Em autopunição, em sofrimento, em desânimo. Aí a culpa, né, conforme está ali nesse livro, ela vai fazendo isso aqui com a gente. A culpa vai tirando o nosso prazer de viver. A pessoa que está culpada, ela fala, eu não tenho o direito de ser feliz. Eu errei. Eu cometi um erro muito grave. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter paz, eu não mereço prosperar, eu não mereço ir para frente. E a culpa vai fazendo isso. Tira o prazer de viver, o desejo de tudo, a alegria, a autoestima. Então a pessoa sente assim, eu sou a pior das criaturas. Eu sou ruim demais. Eu sou a pior, né? O pior dos espíritos, porque eu já cometi erro demais. Então eu não mereço isso que Deus está me dando de bom na minha vida. Aí a pessoa fala assim, gente, mas ela tem tudo. Para quem está vendo de fora. A pessoa tem saúde, né? Ela tem uma família, tem um trabalho, tem os recursos materiais, financeiros, tem alimento, tem tudo. Mas dentro dela ela fala, não, eu não mereço. Eu não mereço o que eu tenho. Eu não mereço ser feliz com o que eu tenho. O que está na raiz disso? Esse não merecimento. Culpa. É como se ela quisesse se punir pelos erros que ela já cometeu. Então ela conquista tudo externamente, mas dentro dela tem um vazio profundo. Um sentimento de menos-valia, de inferioridade, um complexo de inferioridade. Então ela vai conquistando, né, os castelos externos,
né? Da aparência, do corpo, do dinheiro, de tudo que ela consegue. Mas dentro um complexo de inferioridade. Eu sou pior que os outros. Eu chego nos lugares, eu me sinto diferente. Eu me sinto pior que as outras pessoas. Um sentimento de não pertencimento, de exclusão. Dentro dela, ela tem uma culpa por algo que talvez ela já tenha feito lá atrás. Que, como disse Jesus, quem te persegue? Ela mesma. Ela é o seu pior algoz. Eu falo ela, mas somos nós. Porque todos nós sentimos isso aqui e eu me incluo nisso. É um processo a gente trabalhar a nossa culpa para nos libertarmos dessa culpa. Porque a culpa, o que que ela transforma a gente na nossa vida? A culpa é só como se a gente colocasse algemas, criássemos celas e nos prendêssemos ali. Nós vamos tolhindo a nossa liberdade de ser, de crescer, de evoluir. Como se não tivéssemos o direito à felicidade que nos é possível aqui, é claro, né? Nas proporções que são possíveis aqui, no nosso nível evolutivo, num planeta ainda de provas e expiações. Mas a culpa, então ela causa desânimo, a pessoa perde a vontade de fazer tudo. Ela deprecia o valor pessoal, a pessoa não se sente suficientemente bom, não se sente aceito, e ela vai interferindo em todas as emoções. Então, essa culpa é um sugador de energia. Ela suga tudo. Isso não parece muito com os estados depressivos? Quando a pessoa está em depressão, que muitas vezes ela sente desânimo, depreciação, autodepreciação, menos-valia, né? Não pertencimento, um sentimento ali de não merecer a vida, de nada tá bom. Então, em alguns casos, é claro que não são todos, mas às vezes na raiz de muitas depressões, principalmente essas depressões que às vezes vêm assim de repente, que não tem nada acontecendo, não teve nenhum um fator desencadeante, nenhum gatilho, teve nada e a pessoa de repente começa a sentir assim. Muitas vezes é esse mecanismo inconsciente, né, que a culpa era para ela só mostrar algo ali que ela precisava retificar no seu caminho, adequar, né, algo que ela precisa transformar na vida dela como um sinal de alerta, mas a pessoa transforma essa culpa num peso. E ela começa então a sugar toda a energia e interferir no processo de vida e de desenvolvimento. Né? Nesse livro vai falar então que a culpa é como se fosse uma bruxa que nos assombra, nos atrasa, nos desgasta e nos faz sofrer. Né? Como se fosse o condomínio das nossas emoções, da nossa vida mental. Essa culpa então seria aquela bruxa que está ali sempre, um fantasma, que está sempre te assombrando. Sabe quando a gente vive ali naquele sentimento de medo e de culpa? Mas a culpa, ao longo da história da humanidade, das religiões, dos domínios de colonização e de tudo que assim, né, se faz, esse mecanismo que o ser humano tem de um querer dominar o outro, a culpa está muito por trás dessas dominações. Porque alguém que está se sentindo culpado é fácil de você dominar. Por quê? Porque a pessoa pensa, não, eu não mereço. Eu sou ruim mesmo. Então, o que está me falando de mim que eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. E a gente vê isso nas reuniões mediúnicas com muita frequência. Espíritos devedores, né, que encontram no plano espiritual algozes e que se utilizam ali, né, desse sentimento de culpa que aquele espírito traz pelos atos do seu pretérito, né, e aí começam a escravizar. Se torna um escravo. Por quê? Porque ele sente culpa e aí o outro vai falando, você é ruim mesmo. Você não presta, olha o que você fez. Aí a pessoa, aquele espírito, ele cristaliza, ele congela num momento, numa fase, numa situação. Por exemplo, naquele ato delituoso que ele causou. E ele não sai dali. E ele fica ali, vivendo só aquele ato. Então ele entende que ele não tem como sair daquilo e ir para frente, e ir para a luz, e ir para a vida. Fica vivendo naquele torvelinho ali, né, daquelas emoções, daqueles sentimentos, né? Então, esse sentimento de culpa tem uma função, né? Propõe a retificação dos nossos princípios, dos nossos valores, que não atendem mais, que não, né? Sabe assim, é como se de repente, eu acho que durante a encarnação a gente sente isso algumas vezes.
Normalmente esses sentimentos vêm quando a gente passa por alguma crise. Normalmente crises existenciais. Sabe aqueles momentos que a gente tem, algumas fases da vida, que você fala, tudo perdeu sentido? Eu não sou eu mais, parece que eu olho no espelho, eu não me identifico comigo mais. É como se assim, né, as roupas que eu usasse, elas não me vestem mais. Eu não me identifico com aquela imagem, com aquela pessoa que eu era. É natural, né? São fases que nós vamos vivendo. Na adolescência a gente vive isso, a gente entra na vida adulta, por volta dos 30 a gente passa uma crise, os 40 mais uma, né? Normalmente quando a gente vai virando as décadas, vão vindo, né, aquelas crises existenciais. São momentos em que é isso. Aparentemente está tudo estável do lado de fora, mas dentro de nós está tudo em ruína. Por quê? Porque algo está ruindo, está desmoronando dentro de nós. São esses valores, são esses ideais, são situações, pessoas, atos, modo de vida que não nos cabem mais. Como se de repente falando, mas peraí, não sou eu mais. Aí a gente muitas vezes começa a sentir culpa nesse momento. Culpa por quem a gente era. Gente, mas não é possível que eu pensava desse jeito. Não é possível que eu agia dessa forma. Então a culpa vem para nos mostrar, opa, peraí, realmente, aquele valor que você tinha, de repente, não condiz mais com quem você é hoje. Então vamos edificar um novo valor para a sua vida? Vamos edificar novas formas, né, de viver, novos modos de vida? Então a culpa vem para sinalizar. O problema é a gente ficar preso nesse sentimento de culpa. Porque quando a gente fica preso, imagina, quando a gente está dirigindo um carro, a gente olha para onde? Para frente. Pelo menos deveria ser. Quando a gente está se sentindo culpado, a gente não olha para frente. A gente vai na vida olhando o retrovisor. É como se a gente estivesse dirigindo o carro, que é a nossa vida, mas preso no retrovisor, naquilo que já passou, naquilo que já aconteceu, que a gente já fez, ou naquilo que a gente não fez e que hoje a gente acha que tinha que ter feito. Ou aquilo que a gente fez e que hoje a gente pensa, eu tinha que ter feito diferente, eu não podia ter agido daquela forma, eu não podia ser daquele jeito, não podia ter pensado daquele jeito. A culpa vem. Só que quando a gente fica preso no retrovisor, a vida da gente não vai para frente. O retrovisor ele serve para direcionar, né? De vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha no retrovisor para ver, né? Mas a gente só olha um pouquinho e volta para frente, né? O passado, ele não é um lugar para a gente fazer moradia. Às vezes a gente visita, mas a gente faz uma visitinha, depois a gente precisa voltar. Quando a gente visita o passado e a gente faz moradia no nosso passado, a tendência é a gente ficar preso na culpa. Por quê? Porque nós, gente, somos espíritos imperfeitos. Né? Como diz o Haroldo, se tem algum anjo na plateia, me desculpe. Mas nós, réis mortais, né? Espíritos ainda imperfeitos que somos, nós não temos um passado cheio de flores. Nós somos aqueles que erramos muito, ainda erramos, mas erramos muito mais lá atrás. Às vezes esses atos lá de trás ainda estão aqui dentro, reverberando na nossa existência presente e nos impedindo de seguir adiante. Essas culpas nos prendem. Né? Aqui o texto vai falar assim: somos quase todos então culpados. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo um privilégio. Então, às vezes, numa situação de poder lá atrás, a gente achava que a gente era privilegiado e a gente usou desse nosso poder de uma forma equivocada. Nós causamos danos a outras pessoas, a muitos outros, né? A coletividades, muitas vezes. Só que aí, o que acontece? Como que a justiça divina vem? Né? Como eu disse, ela vem junto com a misericórdia. Se fosse pensar naquela lógica de que a gente tem uma encarnação, então que a gente errou, cometemos um erro, e aí a gente tem uma encarnação, do berço ao túmulo, e vai estar tudo resolvido ali, se você vai para o céu ou inferno a partir de uma encarnação. É possível pensar na justiça divina assim? Porque aí a gente cometeu um erro, que todos nós cometemos, e aí a gente ia ter o quê? Uma prisão perpétua. Um inferno. Para sempre. E a justiça divina, ela é assim? Não.
O que a misericórdia nos oferece? A partir dos nossos erros. Dos nossos erros. Eu falei aqui no início, quando a gente se sente culpado, o que a gente tem vontade de fazer? Quando a gente já está maduro um pouquinho, a gente quer corrigir. A gente tem muita vontade de corrigir os nossos erros. E nós viemos aqui para corrigir. Porque a reencarnação é a oportunidade que nos é dada de corrigir os nossos erros. Por isso que o título do texto e da palestra é Culpa e Reencarnação. Porque a reencarnação é a misericórdia divina agindo na nossa vida, nos oferecendo uma nova oportunidade, uma nova chance, o novo, para que possamos fazer algo diferente, para que possamos corrigir os erros do nosso passado. Quando a gente está lá no plano espiritual, o que normalmente a gente pensa? Porque aí a gente está um pouquinho mais desperto, né? A nossa consciência. Aí a gente consegue enxergar um pouco mais dos nossos erros. Aí a gente implora, a gente pede pelo amor de Deus, me dá uma chance de agir diferente. Aí a gente pede para renascer com aquelas pessoas que a gente fez muito mal lá atrás. Por quê? Porque a gente sente muita culpa em relação a elas. Imagina para uma mãe que hoje olha e pensa assim, nossa, aqueles filhos meus lá de trás, gente, eu maltratei tanto. Eu não ofereci para esses filhos que Deus me confiou numa encarnação lá atrás. Eu não ofereci o afeto, o amor, o carinho, o alimento, o aconchego. Lá atrás, eu fui aquela mãe que ofereceu castigo, punição, violência, abandono, aborto, infanticídio, como a gente vê ainda muitos casos hoje. Essas que a gente vê hoje fazendo isso, somos nós que já fizemos isso lá atrás. Esses criminosos que hoje talvez estejam lá no penitenciário, somos nós em tempos outros, que já cometemos os mesmos erros que eles. E que hoje estamos aqui numa nova encarnação, com uma nova oportunidade de retificar, corrigir os erros do nosso passado. Porque, como eu disse, tem lá uma das leis, né, divinas, é a lei de justiça, de amor e caridade. Porque as outras leis, normalmente a lei do progresso, lei do trabalho, né? Agora, a lei de justiça, ela não vem sozinha. É um tripé. Vem junto. A justiça, ela não se faz separada do amor e da caridade. Então, a justiça divina na nossa vida, ela é feita com muito amor. Porque Deus é um pai que ele não quer uma punição para os seus filhos, mas ele quer a educação. Ele quer nos educar no caminho do bem, no caminho do amor, que ele deseja a nossa felicidade. Ele deseja que a gente alcance a paz que a gente tanto sonha para nós. Que a gente alcance os mundos felizes, que sejamos espíritos crísticos. E para isso, nós temos a oportunidade de uma nova encarnação. E quem são então esses espíritos com quem nós falhamos tanto? Quem são esses? Esses mesmos, assim, aqueles que nós temos débitos pesadíssimos com eles. Quem que eles são na nossa vida hoje? A nossa família. Não todos, é claro que na família às vezes mescla, né? Para o negócio não ficar pesado demais, dá um equilibrado. Vem um simpático, um que você tem uma afinidade, né? Aí vem um que você tem uma dificuldade. Dá uma equilibrada no caldeirão, né? Nos ingredientes ali, para dar certo aquela mistura. Mas tudo pensado, tudo calculado, com muito amor para cada um de nós. Cada um de nós teve a oportunidade de que fosse planejado a dedo o melhor para a nossa vida. Pensa uma equipe bem gabaritada no plano espiritual, assim, PhD em planejamento reencarnatório, que pegou sua fichinha, né? Aí fez... Aí viu a nossa ficha, né? Igual o desenho animado, que tem aquele rolinho assim, que sai rolando. Abriu ali aquele caninho, né? E vai abrindo as fichas.
E aí, naquelas fichas ali, né, foi estudado a dedo. Falou, fulano, olha aqui, lá atrás, você cometeu isso aqui. Você está se sentindo culpado até hoje por causa disso. Deus já te perdoou, mas você não perdoou ainda. Então, para que você se liberte da sua culpa, nós vamos permitir que você repare o seu erro fazendo bem a esse que você fez o mal. Porque Deus já te perdoou, mas você não perdoou você. Então, como nós não nos perdoamos, oferece para nós a oportunidade da reencarnação, para a gente quitar as nossas dívidas com amor, porque dentro de nós aquela culpa ela vai dissolvendo. O amor lava a multidão de pecados. Lavar é lavar mesmo, é limpar, é um esfregão, é um bombril que passa dentro de nós e que vai liberando essas culpas, porque elas vão ficando tão... Sabe aquela panela que você usa e faz fritura e que tem uma gordura que gruda e que você lava, lava e não sai. Lava, lava e não sai. As donas de casa que entendem. Nada tira. Não tem detergente, não tem bombril, não tem nada. A culpa é isso dentro de nós, é aquela gordura que foi ficando, ó, sabe? Séculos, milênios. Ela foi ficando incrustada ali em nós. E aí o único solvente que consegue limpar a culpa dentro de nós é o amor. E aí uma mãe, quando pega o seu filho no colo, quando o filho nasce, a gente até arrepia, né? Quando o seu filho nasce, você pega ele no seu colo. Aquele amor que você sente ali, que você fala, só Deus para explicar. Por aquele espírito que você não sabe, mas às vezes foi o seu algoz do passado ou você foi o algoz dele lá atrás. Aquele amor limpa, purifica. O amor de um pai, o amor de um filho por um pai, o amor de um casal. Quando olham um para o outro, falam, sabe, plim, 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 né? Os anjos, o cupido ali, né? Vem aqueles coraçõezinhos ali. Aquele amor profundo das entranhas da nossa alma. Esse amor nos limpa. E ele vai aliviando a nossa culpa. Porque a gente vai pagando todo o mal que a gente fez com amor. Porque essa é a justiça divina. Porque ele quer nos ensinar o amor. Só isso. Então, por que eu vim aqui? Para que eu reencarnei? Para amar. Você está em dúvida, tá perdido na vida, não sabe o que veio fazer aqui? Não sabe qual que é a sua missão? É simples. Amar. Só isso. Você não veio ganhar dinheiro, você não veio ser o melhor, você não veio destacar em nada, construir um império, você não veio, não. Você não veio aparecer nas mídias. Você pode fazer isso como parte da sua existência. Mas o propósito da nossa encarnação é aprender a amar. E aí a gente vai receber no berço, na nossa casa, no nosso meio familiar, né, nas pessoas mais próximas, esses espíritos que a gente causou mal demais. Mas e eles têm um ódio, gente, por nós que vocês não têm ideia. Ódios, assim, profundos. E com toda razão, eles têm direito, a gente fez mal para eles. Quem sou eu para julgar o ódio que eles sentem? E aí a gente implora, a gente pede, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o bem para ele. Porque eu estou sentindo culpa. Então a culpa, o remédio para a culpa é o quê? É amar. E a reencarnação nos oferece essa oportunidade. E nós estamos aproveitando essa oportunidade? Sim? Aí a gente tem as diferenças, às vezes com o pai, às vezes com a mãe. Ele não me entende, não sabe o que eu sinto. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Minha mãe não me deu isso, meu pai não fez isso para mim. Aí a gente, como pai e mãe, né? Ah, esse filho é difícil demais. Eu faço as coisas para ele não me agradece, ele é diferente do que eu queria que ele fosse, ele não está seguindo o caminho que eu queria. Aí a gente vê que a gente ainda tem as diferencinhas. O nosso amor ainda é assim, um amor condicionado, né? Se o outro faz o que eu quero, eu amo. Se ele não faz o que eu quero,
Eu não amo tanto. Mas a gente está aprendendo. A vida é uma escola. Então, nós recebemos essa oportunidade, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Eu acho que é algo que eu falo aqui toda vez, né? Da gente aproveitar, vamos aproveitar a oportunidade. Porque não é simples a gente estar aqui. Não foi simples a gente chegar aqui hoje nas condições que nós temos. Com o planejamento que a gente precisava, o lugar que a gente precisava, com as pessoas que a gente precisava. E aqui vai falar então, né? Esse que tinha lá o seu poder, que ele abusou do poder, ele na próxima, às vezes, né, vai nascer ali nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos da consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo. Então, abusamos dos recursos amoedados que nos foram oferecidos. Da próxima vai vir como? Aí a gente fica alternando. Uma vez a gente vem rico, aí a gente faz o quê? Dilapida tudo. Aí na próxima a gente vem pobre, o que a gente faz? Revolta. Aí na outra vem rico, vem pobre, reclama. A gente vem com saúde, faz o quê? Não cuida da saúde, né? Todos desregrado, alimentação, a vida desregrada, porque tem saúde, não precisa cuidar. Aí na outra vem sem saúde. E assim vai, né? Alternando. Só que a gente vai alternando e vai aproveitando pouco. Então, se hoje eu tenho saúde, vamos aproveitar a saúde. Eu estou usando a saúde que eu tenho do meu corpo? Como que a gente aproveita da saúde do corpo? Primeiro eu cuido para que eu mantenha a saúde, né? Cuidar do corpo e do espírito. E eu aproveito a saúde do meu corpo, as mãos que eu tenho, as pernas e os pés, o movimento que eu posso andar. Eu uso o meu corpo e a minha saúde em benefício dos outros? Eu faço bem, eu pratico bem a partir dessa energia que eu tenho? Eu uso o recurso financeiro que eu tenho não só em benefício de mim, mas do outro? Eu uso o lugar de poder que às vezes me foi conferido nessa encarnação, né, como um chefe, um político, ou numa outra condição, mas que eu tenho determinado poder, eu uso isso em benefício do próximo, praticando o bem? Porque o uso que a gente fizer é a consequência que a gente vai ter depois. Porque é a lei de causa e efeito, né? A justiça divina é uma lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Aqui vai falar: admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós, depois da morte. Então a gente acreditava que aquele mal que a gente tinha feito, morreu, acabou, né? Morreu, acabou, cada um segue seu caminho, aí a gente desencarna. E aí o que acontece? Quem que vão ser os primeiros a nos receber? Pois é. A gente viu isso, né? Aquele último filme que passou, não foi? O Nosso Lar 2. Os primeiros que vai estar esperando. Às vezes os nossos devedores. Agora, se eles já nos encontram aqui, trabalhando no bem, ó, tá mudando, ó, não, agora ele já não tá fazendo tão ruim, ó, olha lá, ele fez isso comigo, mas olha como é que tá a vida dele hoje, ele já tá tentando, né? Então a gente vai diminuindo as chances, né? Diminuindo os débitos, a gente vai aumentando, né, o nosso cofrinho de boas ações. Até aqui tá tranquilo, gente? Tá pesado? Tem alguém se sentindo culpado? Tem alguém ruminando isso? Porque a culpa a gente rumina, né? É um negócio que você não digere, você não engole. Você fica ruminando. Ela vai, volta, desce, depois volta, desce, mas não digere. Aí, tem aqui fala de mais partes, né? Fala das mulheres, assim, dos abusos da sexualidade,
né, não só das mulheres, mas de homens e mulheres que às vezes, né, corrompemos o coração, né, de vítimas sensíveis e nobres. E aí depois vêm corpos dilacerados ou deprimidos. Então, às vezes eu posso olhar, então, aquilo que hoje eu vejo como uma consequência da justiça divina na minha vida, como as expiações, as provas, que às vezes são consequências dos nossos atos passados, como uma oportunidade da gente reparar. Quando a gente paga uma conta, a gente não fica feliz? Chegou no fim do mês, no início de mês, agora é uma beleza, né? A gente recebe o salário, não é uma sensação boa? Quando você vai pagando, eu não devo ninguém. Não é bom essa sensação de pagar o que a gente deve? E de não fazer mais dívida? É a mesma coisa. Na nossa encarnação, quando a gente cumpre o dever e a gente paga a conta lá de trás, a nossa consciência fica leve. Então eu falo que a gente pode sofrer, mas a gente pode sofrer com gosto. O sofrer com gosto que o Espírita fala é isso. É quando você sofre porque você está cumprindo com o seu dever e a sua consciência fica tranquila. Então você sofre, mas você está em paz. E às vezes é melhor sofrer em paz do que estar feliz, né, com a consciência pesada, porque as contas ainda chegam depois. Eu li uma palestra, assisti uma palestra, né, do Arthur, que fala sobre justiça e amor. Depois vocês assistam também, né, que fala exatamente desse tema de hoje, de como a justiça divina ela é conduzida com esse amor, para que a gente possa compreender tudo que acontece na nossa vida, talvez de uma forma mais madura. Não como crianças que se rebelam, né, contra tudo que acontece, que se revolta, que faz birra, mas como adultos, autorresponsáveis. Pensando então, aquilo que eu cometi, o que eu posso fazer para corrigir? Porque a gente fala muito aqui das encarnações passadas, mas e os erros dessa? Que são muitos. Que às vezes a gente pode preocupar com esses aqui, né? E às vezes a gente fica preocupada lá atrás. Lá atrás a gente esquece. A gente esquece porque a gente não está preparado para saber. Tem um motivo da gente esquecer. O véu do esquecimento é em nosso benefício. Mas dessa encarnação a gente lembra. As pessoas que eu já feri, eu lembro. De colega de escola. Sabe aquela cena de escola, de adolescente, que você fez uma coisa com uma colega, que você tem uma vergonha, você fala, eu queria encontrar com ela para falar, desculpa, hoje eu sei que eu não devia ter te falado aquilo. Porque lá atrás éramos, às vezes, imaturos. Às vezes a gente não vai encontrar essas pessoas, a gente não vai reparar com aquela pessoa o nosso erro. Mas a vida vai trazer uma oportunidade, uma outra situação, uma circunstância parecida com aquela lá atrás para você reparar o erro que você já causou. Todos os dias nós vamos ter essas oportunidades. Porque, como eu disse no início, a culpa é esse lugar que a gente fica, que nos aprisiona e que a gente não sai dali. E a gente precisa sair. E o mecanismo que nos liberta da nossa culpa é o perdão. Porque essa justiça divina é o que Jesus nos ensinou. O perdão. E a gente consegue perdoar? Sim? A gente acha tão difícil perdoar. Nem sempre. Nem sempre. Imagina então, eu ia ler um texto aqui, depois eu vejo se dá tempo. Se a gente não consegue perdoar o outro, a gente consegue perdoar a gente mesmo? Não consegue. É muito difícil a gente conseguir o auto-perdão. Porque nós somos esses que ficamos com 10 pedras na mão, aqui dentro, jogando elas, sabe? Aquele açoite, aquele, né, os flagelos, os cilícios, aquilo que ficava, sabe? Até nós continuamos fazendo isso. Só que hoje de uma forma diferente. Lá atrás a gente ajoelhava, né? Colocava uns pregos, milho, sei lá o quê, ajoelhava para machucar, para sangrar. Hoje tá tudo aqui dentro.
com os nossos pensamentos, com as aflições que nós criamos para nós mesmos, com as nossas angústias, com as nossas ansiedades. Muitas vezes são formas de nos punirmos. Com a depressão, nós vamos nos punindo. Como eu disse no início, para a gente, como se a gente sentisse assim, eu não mereço. Sabe a parábola do filho pródigo? É exatamente aquilo lá. O filho pródigo, aquele que recebeu de Deus, né, a sua herança, dilapidou tudo, gastou tudo que tinha, na hora que não tinha mais nada, né? Que viu assim, ó, tô aqui me alimentando com os porcos. E o meu pai é dono de tudo. Espera aí, acho que eu vou voltar. Nós somos os filhos pródigos que hoje estamos voltando para a casa do pai. Quando a gente está aqui hoje, quando a gente busca a igreja, um centro espírita, quando a gente busca ser cristão, nós estamos buscando um lugar na casa do pai. Só que dentro de nós, a gente ainda carrega um sentimento de eu não mereço estar aqui. Deus foi tão bom comigo e eu não fiz o que ele me pediu. Ele me deu tanto, ele me amou tanto. E eu fiz tanta coisa errada. Será que eu mereço estar aqui hoje? Será que eu mereço partilhar dessa mesa? E aí muitas vezes a gente até vai, mas a gente ainda não sente que é parte. A gente até pratica algumas coisas, mas dentro do nosso coração a gente ainda não sente que a gente tem esse lugar. Como os filhos pródigos que nós somos, que está culpado pelo que já fez. E o que que o pai faz quando o filho chega? Recebe como? Você não fez o que eu te falei, igual a gente faz com os nossos filhos? Eu te falei que não era para você fazer isso, você fez tudo errado. Deus faz isso? O pai da parábola faz isso? Como que ele recebe? O amor. De braços abertos. Faz uma festa. Coloca um anel. Oferece sandálias. Manda, né, matar lá o melhor ovelha, sei lá o que bicho que é, mas, né, faz uma festa. Então Deus se alegra com o nosso retorno. Fez uma festa para nós. Quando a gente despertou a nossa consciência, falou, opa! Porque quando, lá na parábola, tem uma expressão que fala assim, caiu em si, né? Ah, e ele caiu em si. Todos nós tivemos um momento, ou estamos tendo, né? Que a gente tem vários momentos de cair em si. É quando a nossa consciência desperta e a gente compreende o que é ser filho de Deus. E a gente sente esse lugar, essa filiação, esse pertencimento. E aí, sabe aquele vazio que eu falei que a gente às vezes sente? Esse vazio é a falta do amor. Que é como se dentro de nós não nos sentíssemos amados. Uma falta, uma carência. Todos nós carregamos essa carência afetiva, né? A gente acha que é na relação com o outro. Aí a mulher cobra do marido, o marido cobra da mulher, aí cobra do filho, aí cobra do... vai cobrando. Mas esse amor que nos alimenta e que preenche essa carência é quando a gente consegue receber o amor de Deus por nós. Porque esse amor é que nos alimenta. Ele supre as nossas carências. E aí todas essas nossas buscas, todos esses nossos excessos, né, a gente dá uma acalmada, a gente dá uma desacelerada no passo e a gente começa a perceber essa encarnação como uma grande oportunidade, um presente que nos foi oferecido. Todo mundo bem?
Todo mundo pensativo? Querem fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Tinha alguns textos, né? Eu vou lendo, pegando um monte de coisa, mas acho que é o suficiente, né? Tem um texto que fala, só para a gente fechar então, né? No limiar de um novo berço. É um texto do Emmanuel também, que está no livro Vida em Vida. Transposto o grande portal do túmulo, nossa alma padece, quase sempre arrependida e enlutada, a revisão dos próprios erros. Aqui surgem na imaginação superexcitada a sombra de clamorosos pesares ante a deserção do dever que nos pedia renúncia, em troca da vitória espiritual. Adiante, aflitivos remorsos nos aguardam, irredutíveis, perante a bagagem enorme dos males que semeamos. Mais além, fantasmas acusadores de irmãos que encontraram a morte por nossa causa, agigantam-se-nos na memória, muitas vezes clamando por pagamento e justiça. É então que, em muitas ocasiões, carreando o purgatório do sofrimento em nós mesmos, longe de avançar rumo do céu, regressamos aflitos e torturados ao berço da experiência terrestre para reajustar e reaprender. O amor infinito de Deus, todavia, descerra-nos 1000 recursos diversos para que nossas penas sejam amainadas. É por isso que, ao invés de tombarmos assassinados pela dívida de homicídio que perpetramos, habitualmente recebemos no próprio lar, categorizado à conta de filhos de nosso amor, os inimigos de outrora que nos conheceram o punhal na carne ou a lâmina da calúnia no coração. E é ainda por isso, sem necessidade absoluta de sermos espoliados por aqueles a quem furtamos o estímulo de viver, com eles renascemos no reduto doméstico para afagá-los com as nossas lágrimas de ternura e com as dores de nosso devotamento, reintegrando-os na posse da alegria e nas bênçãos da confiança. Aceita os deveres mais ásperos que o mundo te confia por títulos preciosos da misericórdia divina, aliviando-te o madeiro da culpa, em vista de te facultarem suave caminho à solução dos próprios débitos. Teus pais e filhos, teu esposo ou esposa, teus irmãos e parentes, companheiros e adversários, superiores e subalternos, são quase sempre os pontos vivos de tua luta regeneradora, que, aceitos com amor de Jesus, se convertem nas estações progressivas da grande jornada pela qual te retiras do vale das trevas para os cimos da luz. Acho que resume bem tudo que nós falamos, né? No limiar de um novo berço. A gente sabe que quando a gente está aqui nesse momento da palestra, não só nós encarnados aqui estamos, mas muitos irmãos desencarnados partilham conosco desses momentos. E muitos deles, porque quando lá estamos, como eu disse, a nossa consciência mais desperta, muitos deles, com certeza, com os sofrimentos da culpa, na expectativa de que possam ter uma nova encarnação para reparar os seus erros do passado. Então, que eles possam receber de todos nós aqui também, né? Toda a nossa prece, todo o nosso carinho, o nosso amor, porque os sofrimentos, né, estão dos dois lados. Todos nós temos as nossas dores, as nossas lutas, os nossos sofrimentos.
mas temos também todas as bênçãos de Deus na nossa vida. A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ao ser um doador associado.